Boa tarde, pessoal. Vamos iniciando mais uma aula. Comecei engasgando já. Vamos lá, deixa eu ver se está tudo certo com o nosso sistema de streaming. Já vamos começar. Agora são 2h em ponto. Vou aguardar uns segundinhos aí para o pessoal conectar. Bem, vamos lá. Na aula passada, então, a gente fechou aí o estudo da parte teórica do curso, né? Daquilo que diz respeito ao entendimento de quais são os riscos que são os riscos mais importantes de serem observados no desenvolvimento da aplicação web, segundo a OASP. E a gente viu também aí uma revisão da parte de segurança no ZOP e no Plone, né? A parte teórica de permissões, papéis locais, influência do workflow, viu também parte de proxy roles, a gente viu tudo isso. O que está faltando nós vermos nesses nossos 2 dias de aula que ainda temos, hoje e amanhã? Está faltando ver os item 4 e o item 5, né, que a gente vai ver juntos, que diz respeito justamente às vulnerabilidades do Plone reportadas no CVE e o que é essas vulnerabilidades do Plone, por que essas vulnerabilidades do Plone ocorreram, né? Tentar entender elas, tentar compreender por que elas existem, né? Justamente para a gente poder saber direitinho o que a gente deve fazer e não deve fazer para uma aplicação se manter segura. E claro, né, entender como é que o Plone endereça essas questões, né? Como é que o Plone endereça o top 10. Nós vamos começar pelas vulnerabilidades. Aí depois, no tempo que a gente tiver restante, até o final do curso, a gente vai se preocupar em entender item a item como é que o Plone implementa a proteção dos riscos que a OASP prega, né? Hoje vai ser uma aula um pouco mais divertida aí. Vou precisar da colaboração de vocês aí para fazer com que a aula ande, né? Principalmente na parte aí de exploração de vulnerabilidades, né? Eu vou tentar fazer tudo quanto possível num ambiente controlado, né? Peço para vocês que quando forem testar isso em ambientes de produção que não forem os de vocês, tenham o mínimo de ética, né? Sabendo que um ambiente que vocês conhecem, ou de um amigo, de um parceiro, está vulnerável, avisem, né? Não vão sair fazendo baderna e pregando a insegurança e o medo, né? Que isso não é bom para ninguém. Não é bom para a tecnologia, não é bom para a carreira profissional de ninguém, né? O ideal é que quando a gente detecta que o vizinho está com um problema, que a gente avise antes que ele acabe, né, colhendo os frutos desse descuido, né, por alguém que não é tão ético assim. Vamos lá então. Bem, vou começar então analisando as vulnerabilidades do Plone, aquelas que estão reportadas no CVE. Para isso, deixa eu tirar algumas coisas desse navegador. Tirar essa barra aqui. Ok. Vamos lá, vamos fazer uma busca aqui no CVE do Mitre. Fazer uma busca aqui sobre o Plone. Na verdade, o que a gente quer é essa busca aqui, não a busca da web. É essa aqui mesmo.
aqui, essa aqui de cima. Aqui. Plone. Bem, são 18 itens para a gente avaliar. O que eu vou fazer? À medida que a gente for avaliando eles, aqueles que eu achar conveniente eu mostrar como explora a vulnerabilidade, eu vou mostrar. E aí a gente vai criar uma tabela. Vai criar uma tabela das principais versões, né, fazer uma espécie de um resuminho, que esse resuminho depois vai ser uma cola. Aí, quando a gente for fazer uma inspeção de segurança num ambiente, num servidor, a gente vai poder se guiar por essa cola. A gente tem que saber qual é a vulnerabilidade, qual é o CVE dela, né, e até que versão ela afeta e onde é que está o patch, né? Tem umas que não tem patch. Tem vulnerabilidade que não tem correção publicada, né? Mas vamos lá. São poucas, mas tem. Vamos fazer esse trabalho de trás para frente. Então vamos começar pela CVE 2011-1340, que é a primeira aí que está reportada. Na verdade não é essa aqui. Essa aqui eu nem cheguei a ver. É que elas não estão ordenadas pela... né, tem algumas que não estão ordenadas pela versão, então eu vou pegar elas... Enfim, elas estão seguindo uma ordem aqui que não é exatamente a ordem que elas foram relatadas, né? Essas datas de publicação tem que tomar cuidado pelo seguinte: às vezes quem faz a publicação da vulnerabilidade não é o próprio desenvolvedor, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a vulnerabilidade está sendo publicada aqui nesse banco de dados por alguém que fez uma inspeção de segurança, acredita que aquilo é uma vulnerabilidade, mas ela não está nem confirmada. Então tem algumas que a gente tem que abrir o olho, porque às vezes ela não é realmente uma vulnerabilidade. A gente tem que, né, fazer esse julgamento e ver se no plone.org ela foi de fato considerada como uma vulnerabilidade e tem a correção, né? Às vezes não tem. Bem, essa primeira aqui então nós vamos deixar para depois. Essa aqui ela foi reportada no mês 8 de 2011, né? Mas eu não lembro de ter visto nada disso aqui, né? Principalmente essa descrição aqui. Aí ele fala de versão do Plone antes da 253. Isso aqui já era conhecido há muito tempo, né? Não sei quem é que reportou isso aqui. Bem, essa aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? Se o pessoal puder me retornar como é que tá o som, eu agradeço, tá? Porque eu liguei o ar-condicionado aqui, às vezes ele faz um barulhão na transmissão, é difícil de isolar isso. Vamos lá. Bem, essa aqui, a 2011-2528, ela foi a vulnerabilidade que foi corrigida agora terça-feira, né? Vamos dar uma olhadinha como é que está o bug report dela. Bem, o que é importante quando você for ler aqui? Bem, para quem faz gerência de segurança tem aqueles scores, né? Scores de classificação, de risco e tal, enfim. Mas o importante aqui é o seguinte: o importante é ver se ela foi confirmada, né? Se alguma fonte externa confirma ela. Por exemplo, aqui é a própria lista do zope.org que está confirmando a vulnerabilidade, tá? Às vezes você tem que procurar isso, né? Porque nem sempre tu consegue ter um reporte de vulnerabilidade que foi de fato confirmado. Essa aqui foi confirmada, tá? Percebam que aqui ele não fala muito de como funciona, né, a vulnerabilidade em si, né?
Ele só fala quais são as versões que são afetadas, tá? Nesse caso aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui tem essa vulnerabilidade, ela na verdade são duas coisas que foram reportadas numa vulnerabilidade só, né? Então ela acaba afetando Plone 4.x, né? A primeira aqui. Agora esse hotfix aqui, ele teoricamente ele afeta 3.x também. Vamos dar uma avaliada nisso, né? Porque as versões que está listando aqui são versões, né, um pouco grandes, uma quantidade grande aí de versões. E aqui ele pega a principal, que é a versão 2.12 do Zope, né? Aqui do Plone, aqui do Zope, e o Plone 4.0 e 4.1. Tá. Então, como é que a gente faz? A gente tem que pegar e tentar buscar na origem onde é que está o patch, né? Então, vamos consultar aqui. Ele vai abrir o e-mail de notificação lá do Zope Announce. Está aqui. E isso aqui é o que acontece quando a gente descobre uma vulnerabilidade no Zope. Geralmente o pessoal marca uma data. Mas essa aqui não era que eu imaginava. Deixa eu pegar certinho aqui. Que às vezes o pessoal mistura. Tem um e-mail de junho de 2011 aparecendo como confirmação de alguma coisa que foi reportada. É estranho isso. Deixa eu ver. Aqui aparece como junho, mas não era. Deixa eu ver a que foi reportada ontem. Essa lista é confusa, não gosto dela não. É que a de terça-feira não está nessa lista aqui. Por isso que está dando confusão. Só tem as anteriores. Vou fazer um caminho inverso aí. Depois a gente faz esse cruzamento. Vamos pelo plone.org, que lá está mais organizado. Senão vai ficar confuso no vídeo também. Bem, aqui no plone.org, no próprio anúncio da correção, a gente vai ver que vai chegar numa hora que a gente vai ter um produto chamado Plone Hotfix com várias releases, né? Então por aqui a gente pode se guiar, tá? Então tá aqui elas. De 2011 são 4 vulnerabilidades, essas 4 aqui. Então vamos analisar por ano, né? Vamos fazer aí uma listinha por ano. 2011 então são 4 vulnerabilidades que são endereçadas. E aí tem, para cada uma delas tem um número de CVE. Tá? Essa aqui é a primeira, né? É a CVE 2011 3587. Tá? E o hotfix ele é numerado também. Ele é o Plone hotfix aqui em cima, ó. 2011 0928. Geralmente é a própria data onde é que está sendo feito o release, tá? Da vulnerabilidade do hotfix, que fica como nome do release do produto, tá? Mas tem exceções para essa regra. Se não me engano, uns 3 ou 4 anos atrás essa regra não foi seguida e deu confusão aí, enfim. Mas geralmente o pessoal está fazendo recentemente assim, né, para identificar corretamente qual é o release e qual é a vulnerabilidade que ele corrige pela numeração aqui, mas tem que tomar cuidado que nem sempre isso é verdade.
Aí o outro é o Hotfix 2011 0622 e o CVE que ele corrige, cadê? Vamos ver se a gente descobre. Ó, aqui não tá listado, né? Esse aqui não tem listado qual é o CVE, ou não foi apontado CVE ou foi apontado no ZOP, né? Tá? Então esse aqui, esse segundo aqui, apesar dele ter sido lançado no site do Plone.org como um hotfix do Plone, na verdade ele é do ZOP, tá? Ele é do ZOP Hotfix. Aí talvez no CVE do ZOP a gente ache alguma coisa, tá? Mais um. Esse aqui é o 2011 0531 e ele corrige o CVE. São três aqui. Aqui são três. Só é o CVE 2011, o 1948, o 1949 e o 1950. São vários aqui. Esse aqui foi o da vergonha, né? Esse aqui é o que afeta do 2.5 até o Plone 4. Esse aqui pegou praticamente todo mundo aí com as calças na mão. Então a gente vai dar uma atenção especial para esse cara aqui. Ele é o mais complicado de todos. E ainda esse ano a gente teve o 2011 0720, né, que foi lá em fevereiro. Esse aqui então pega do 2.0 em diante, né? Ele também fez parte daquela área da vergonha lá. E o CVE dele é o 2011 0720, né? Tem uma grande confusão, porque às vezes eles usam dia e mês, mês e dia para fazer a numeração, não tem muito padrão, né? Mas enfim, tá aí. Vamos começar então com esses dois mais complicados, que foram os que chamaram mais atenção, né, lá em fevereiro, tá? Como é que vai funcionar a nossa mecânica aí? Eu vou fazer tipo um arquivo texto, né, onde eu vou resumir, eu vou colocar todos os links para depois vocês investigarem, né, que é o link do produto que tem o hotfix, depois os links do CVE e o link, né, para baixar esse CVE. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai baixar o código-fonte do hotfix, a gente vai analisar como ele funciona, depois a gente vai instalar numa versão vulnerável e vai tentar entender como é que aquele hotfix funciona, se dá para explorar, se tem alguma coisa óbvia, né? Alguns são bem complexos, né? Eu não vou ter exploit pronto para tudo na cabeça, né? E tem uns que o exploit vou deixar a cargo da imaginação de vocês aí, porque realmente não é conveniente eu ficar mostrando determinadas coisas e gravando isso num vídeo. Mas o principal, o mais importante, naquilo que tem caráter educativo, eu vou mostrar, né, para vocês manterem as instalações que vocês são responsáveis devidamente atualizadas, né? Então vamos lá, a gente levantou os de 2011. Vamos começar por esse cara aqui. Eu vou fazer o arquivo, aquele que eu comentei. Então, deixa eu ver. Vou criar aqui cve.txt e aqui dentro eu vou colando. Vamos pegar esse cara aqui. Ele corrige quais CVEs? Esse cara aqui. Tá? E aí por essa numeração aqui 0720 de 2011 a gente tem como buscar lá no site esse cara aqui, tá? Porque a gente vai ver que a URL ela tem
acesso direto aqui, ó, 0720. Tá? Então a gente tem como buscar aqui, eu vou deixar documentado. Então, esse aqui foi a primeira de 2011, em fevereiro. E a outra que a gente vai começar a analisar agora, além dessa aqui, é essa aqui. Né? Essa aqui tem 3 CVS. Então vamos abrir eles aqui. Tá? Então vamos pegar o link dela, copiar aqui. E aí, como ela tem 3 CVS, tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui. E tem esse cara aqui. E a gente pode abrir essa numeração aqui lá no site do NIST, né? Que é aqui. Então a numeração a gente copia, só o finalzinho aqui, 2011, 1948. Então, 2011, 1948. Aí tem o 49 e o 50, não vou nem abrir aqui, só para ganhar tempo. E aí depois, no dia que vocês forem fazer uma análise, vocês podem se guiar por esses links que eu estou coletando para vocês. Vamos começar fazendo o seguinte, então, vamos baixar o código-fonte desses problemas aqui, vamos tentar dar uma analisada neles, ver o que aconteceu. Tá? Vamos começar por esse de cima. Esse de cima, o que acontece? Ele afeta desde o Plone 2.0 até o 4. E na hora que ele... Bem, aqui ele vai estar descrevendo só, né, o release propriamente dito, como é que faz para instalar, onde é que está o código-fonte. Mas a página que descreve o problema é essa aqui. O que ele diz? Ele não diz muita coisa, né? Ele vai dizer, por exemplo, que esse aqui é um bug que permite escalada de privilégios. Né? Quando a gente fala de escalada de privilégio, o que a gente pode pensar? No caso do Plone. Bem, pode ser um bug de XSS, que um bug de XSS ele vai te permitir fazer escalada de privilégio. Pode ser um bug de proteção de algum recurso, ou seja, algum problema de permissão. Problema de permissão, só para vocês lembrarem, né, alguma coisa que deveria estar protegida com uma permissão e por algum motivo não está. Isso aí se encaixa onde? Se encaixa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o documento para a gente ver. Ó, se encaixa de alguma forma no A4, tá? É uma interpretação, então seria uma forma de acesso direto a uma referência de um objeto, tá? Não necessariamente pode ser isso, tá? Mas isso aqui é uma forma. E outra interpretação seria o A8. Essa é uma interpretação mais literal, tá? Que é a falha em restringir o acesso a uma determinada URL, né? Algo que devia estar privado e estar público. Então, geralmente, escalada de privilégio vai cair numa dessas 3 categorias. Ou é cross-site scripting, ou é A8, ou é A4. Nesse caso específico é A8. Tá? Mas dependendo de como você interpreta, poderia ser A4. Ele não fala aqui, mas eu já vou mostrar por que é um A8. Tá? O que mais que o release dá de pista pra gente? Bem, ele está dizendo que o ataque ele pode ser operado pelo Anonymous. Então isso é um problema. Quando o ataque ele é operado por um usuário autenticado e tem escalada de privilégio, não é um problema tão grave, né? Agora, todo aquele ataque que pode ser operado pelo Anonymous é um problema bem grave, porque você estaria permitindo de alguma forma que o Anonymous fizesse coisas que não deveria fazer. Tá? E é isso, ele não fala mais nada. Ele simplesmente diz quais são as versões que são afetadas, né? E quando que ia ser liberado o patch, que o patch é liberado com data e hora marcada. Ok, vamos dar uma olhada no fonte então. Dar uma olhada no fonte para tentar entender o que esse cara faz. Nós vamos baixar ele.
tá? E já que estamos no embalo, vamos baixar esse aqui também, que ele tem 3 CVEs, né, que foi o bug da vergonha, tá? Esse aqui também, ele tem aí ele corrige 3 CVEs, né? E o fonte dele está aqui. Ok. Esse aqui também, o release, ele não fala muita coisa, né? Ele fala só que ele diz aqui? Eu não gosto de ficar traduzindo, né? Porque querendo ou não, o pessoal geralmente que faz o curso, ele é devidamente alfabetizado no inglês, né? Mas enfim, o que é importante eu falar aqui? Bem, aqui ele não dá muita pista. Ele mais aponta os CVEs, e aí os CVEs eles falam que aqui é uma manipulação de URL, né, para ter retorno arbitrário. Essa aqui é um furo no portal Transforms. Furo no portal Transforms, vocês podem sempre ler que ele vai dar um ataque de XSS, tá? Isso com 100% de certeza. E aqui o terceiro CVL dele, ele também é escalado de privilégio. Então, falha em proteger o URL de novo, tá? Então vamos partir lá para o fonte, já que essas telas elas não dizem muito pra gente, né? Vamos partir para o fonte e tentar entender o fonte. Vou até fechar aqui para não dar confusão. Porque aí depois vai ficar mais esses dois aqui. O 2809, o 0928 e o 0622. Que eles são mais simples. Então, baixei o fonte. Vou tentar entender ele agora. Vamos fazer um trabalho aí de engenharia reversa nesse fonte para ver o que ele corrige. Muito bem. O que ele corrige é o seguinte. Vamos descompactar ele aqui. Extrair aqui. Vamos pegar esse cara aqui também. Extrair aqui. Então tá, geralmente os fontes eles são pequenininhos assim. Eles não têm complexidade, eles são bem simples, né? Esse aqui, como é o hotfix que endereça aqueles 3 CVEs, que foi o que causou mais espanto no pessoal aí, que foi a primeira vez que a gente pediu para botar os DataFS em modo read only, né? Foi bem assustador. O que ele faz? Bem, vamos começar a ler ele. Ele tem um readme que não diz muita coisa, né? Ele só diz se esse hotfix precisa ser implantado em qual versão, né? No caso aqui, o Plone 4 que tinha na época era o 403, né? E o 3 era o 335. Então, essas duas versões, elas estão bugadas, né? Se eu pegar e instalar o 403, ele vai vir bugado. O 404 ou 405 já tem essa correção dentro deles. Então, sempre que ocorre uma vulnerabilidade, a gente tem essa questão aí. A gente tem a opção ou de fazer a instalação do hotfix, ou de passar a utilizar a próxima minor version daquela série, né? Porque a próxima versão já é lançada no mesmo dia que é lançado o hotfix, com a correção embutida, tá? Então, a política que o Plone tem usado é essa. Então, nesse caso, 403 está bugado, 335 está bugado, e tudo que tem na série 2.5, 2.1 e 2.0 também está bugado, tá? Então é um absurdo aí a quantidade de versões que podem ser afetadas por isso aqui. E não dá muitos detalhes aí do que faz o negócio, mas a gente pode avaliar aí, né, o que o patch faz, tá? Pra gente tentar entender ele. Como isso aqui é um Plone Product, ele é um módulo que vai importar o init, né? Esse underline init, ele é o cara que é carregado quando o Plone Product ele é inicializado, né? Então a gente tem que tentar entender o que ele faz. Bem,
ele importa aqui uma classe chamada Permission Role. Eu tinha comentado ontem na aula que Permission Role é o tipo de coisa incomum, mas que existe, né? Porque geralmente as permissões elas são calculadas, né? O acesso às coisas é calculado por uma permissão, né? Você exige que o usuário que vai processar alguma coisa ele tenha uma determinada permissão. E aí a permissão ela é verificada através do role que o usuário tem naquele contexto. Essa é a lógica. Mas nem sempre é assim. Esse aqui é uma exceção. Aqui optou-se por fazer a proteção de um código, a gente vai ver embaixo, de fazer a proteção desse código por um role. Então você não está fazendo a verificação de permissão, você está exigindo que o usuário que vai acessar aquilo tenha um determinado papel. Então você pode fazer isso aqui. Tá? É um pouco incomum no código do Plone, mas perfeitamente possível. Tá, vamos seguindo. O que mais tem de importante nesse código? Bem, ele tem aqui uma classe PetTarget, que ela é uma classe um pouquinho estranha. Tá? O que ela faz? A gente vai ver embaixo que ela é parametrizada, né? O construtor dela, o construtor da classe, o init, né? Esse def_init aqui com self e parâmetros, isso aqui é um construtor. O construtor dessa classe. Então as instâncias dessa classe são inicializadas com pelo menos um parâmetro, que pode ser qualquer coisa, e depois parâmetros nomeados, né? Quando eu tenho aqui asterisco, asterisco kw, é qualquer sequência de parâmetros nomeados. E aqui embaixo já tem um exemplo de instanciação dessa classe PetTarget. No caso aqui eu estou passando uma string para ela, né? E depois parâmetros nomeados. Que o docstrings igual a true, né? O que ele está fazendo? Ele está pegando esse cara e está guardando em self.class, e esse cara aqui ele vai ser passado numa estrutura de dicionário que vai ser colocado como propriedades desse meu próprio objeto, né? Ele vai dar um update das propriedades do objeto baseado no que eu passar aqui. Por exemplo, se eu passar killDocStrings igual a true, esse comando aqui vai pendurar um atributo killDocStrings valendo true nesse objeto. Tá? É isso que essa sintaxe faz. Ela é bem compacta, né? Mas ela faz um monte de coisa. E aí o que ele tem? Bem, por padrão ele tem um atributo class que é vazio, métodos vale uma tupla vazia, setRoles tem uma instância de permission role dizendo que ManagePortal é obrigatório para o manager, tá? E que o docstrings é falso. Então ele tem só um conjunto de propriedades aqui com os seus valores padrões e um construtor parametrizado. Aí o que esse patch tem? Ele tem uma estruturona de dados aqui com um monte de patches de classes que vão depois sofrer uma modificação em tempo de execução pelo patch. Então o que acontece na verdade? Esse hotfix ele não conserta uma coisa, ele conserta tudo isso aqui. Tudo isso aqui que está dentro dessa estrutura vai sofrer interferência desse hotfix. Ou seja, tinha bug no catálogo, tinha bug na API de referenciable, tinha um bug no zcatalog, tinha bug na API de autenticação, que é um bug bem cabeludo. Tinha bug na API de transformação. Então, como tem bugs em todos esses lugares, é por isso que isso gerou diversos CVEs, porque dependendo da forma como isso poderia potencialmente ser explorado, você poderia fazer uma ou outra coisa. Tá? Não está claro aqui nesse código, mas para quem tem um pouco de estalo, deve desconfiar que um dos lugares mais sensíveis para ter bug é justamente aqui, ó, nessa linha, nesse módulo, que é o Plugable Auth Service, que é justamente o módulo responsável pela autenticação. Então, se tem algum bug em algum lugar que deve ser explorado, deveria ser esse lugar aí, né? Porque a gente vai ter um acesso indevido a coisas que vão mexer com a autenticação. Eu ainda não mostrei para vocês o que potencialmente daria, mas é o que o hotfix está dizendo para a gente, né? Está bem claro aí que nesse módulo está sendo aplicado algum tipo de modificação. Muito bem.
O que acontece? Essa estrutura targets, ela é uma lista de objetos, né? Porque aqui eu estou chamando a classe com parâmetros, eu estou instanciando um objeto dessa classe e o objeto dessa classe vai para a posição da lista. Então é uma lista de objetos. Aí depois o que eu faço? Bem, tem um método auxiliar aqui, né? Que o que ele faz? Ele a partir de um caminho igual a esse, ele vai fazer um import em tempo de execução para conseguir me pegar a classe, né? Ou seja, ao invés de eu ficar fazendo import explícito de todos os módulos que eu quero lá no início, eu consigo através desse módulo aqui, dar um getAttr no underline import, underline, em cima desse cara eu dando um getAttr, na verdade eu estou fazendo o equivalente a dar um import de uma classe, né? Então isso aqui é uma forma de fazer import em tempo de execução baseada numa string, que nem essa aqui, tá? O como ele funciona é um pouco chato, mas enfim, funciona. E aí o patch propriamente dito, ele começa a rodar nesse initialize aqui, né? Os OP products, eles, no seu init, eles sempre tem um método initialize que recebe um contexto e é o cara que vai começar a rodar aquele produto, né? Ele vai registrar e começar a rodar o código, né? Podem perceber que no nível do módulo aqui nada é executado, que o zope executa quando ele importa um zope product é esse método initialize aqui. E aí o que ele faz? Antes de fazer qualquer coisa, ele roda esse cara aqui. From products.hotfix.publisher import install patch e ele dá um install patch. Ou seja, antes de fazer o que ele está mostrando nesse init, ele faz alguma outra coisa. Tá? Esse alguma outra coisa é instalar um patch no publisher, que é um outro arquivo que está aqui no diretório. Na verdade, ele vai rodar esse patch aqui. A gente vai poder estudar ele depois, mas ele faz isso primeiro. Tá? Esse aqui é complicado. Esse aqui é bem chato de entender. Mas esse aqui até que não é tanto. O que ele vai fazer? Bem, ele vai fazer um laço para todos os targets em targets, que é aquela nossa lista de objetos que tem os patches das classes. Ele vai fazer o quê? Ele vai tentar dar um try do import daquela classe. Ou seja, ele vai tentar chamar aquele método mágico que faz a importação da classe em tempo de execução. Ele vai fazer isso e vai jogar em class. Então, esse class com K aqui, ele é uma referência para a classe, para uma das diversas classes que eu estou interessado em aplicar o patch. Tá? Por que isso é feito dessa forma? É feito dessa forma porque a ação que eu vou aplicar em cima das classes é a mesma, independente da classe. Só que se eu tivesse feito o import estaticamente, um por um, eu teria que fazer com o identificador do módulo importado, né? O meu código ia ficar um tripão repetitivo, né? Então isso é só para tornar o código teoricamente mais legível, né? Ele não é muito legível para quem é iniciante, mas para quem está habituado, isso aí é bem tranquilo, né? Você fazer import de um módulo baseado numa string e depois usar o módulo como uma variável de referência. Bem, se der import error, simplesmente despreza e parte para o próximo. Mas se der um import erro, provavelmente é porque o produto em si está errado, né? Aí o que mais ele vai fazer? Bem, ele vai entrar nesse laço aqui, esse laço é quem aplica a correção. Todo objeto em Python ele pode ser introspectado como se fosse um dicionário. Isso pode parecer meio absurdo para quem é programador Java, né? Mas a introspecção ela é nativa da linguagem. Ou seja, dentro de uma classe eu consigo introspectar quais são as componentes daquela classe. Então isso aqui ele vai me devolver uma estrutura de dados que é uma lista de tuplas, onde eu tenho todos os elementos de uma classe. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender essa pequena... Porque class, obviamente que a variável não começa com C, porque class ela com C é uma palavra reservada, né, para declarar classes. Mas eu posso declarar class com K aqui e usar isso como uma variável normal, um X, um Y. Transformo isso num dicionário e pego o método .items desse dicionário. Então isso aqui ele vai varrer K e V como chaves e valores da estrutura dessa classe. Vamos fazer um teste aí só para mostrar como é que isso funciona. Digamos que eu tenho Python aqui, defino class,
A. Aí eu tenho o parâmetro x que vale 1, parâmetro y que vale 2, e eu tenho um def oi de self que dá um print oi. Aí eu tenho a ponto underline underline dict. Tá aqui ele. Ele é um dicionário que me traz toda a estrutura dessa classe. Eu sei que eu tenho um atributo y que vale 2, x que vale 1. Eu tenho um atributo no módulo que vale main, por quê? Porque essa classe está declarada no módulo main. Eu tenho um atributo docstring que é nulo, porque essa classe não tem docstring. Tenho um atributo oi, que é uma função. Tá? Esse aqui é um método que representa uma declaração de função. Tá? Ele é um objeto que representa uma declaração de função para representar esse nosso método aqui. Isso é estranho, porque em Python os métodos de uma classe são objetos. Se a gente parar para pensar, isso é interessante, né? Quando a gente tem classes, os objetos, né, os objetos dessa classe, elas são instâncias, são objetos, né? A instância de uma classe é um objeto, e a classe também é um objeto, né? O fato de eu importar uma classe, para o meu interpretador, eu vou ter ela como um objeto, mas é um objeto classe. Isso é meio estranho para quem trabalha com linguagem que não tem introspecção nativa, né? Mas aqui, em última instância, tudo é objeto. Tá? O que acontece? Baseado nessa estrutura de dados aqui, nós vamos introspectar aquele módulo. E nós vamos fazer alguns testes. Então vamos lá. Vou voltar para o fonte aqui. O que ele está testando? Bem, não vou testar tudo aqui, mas deixa eu mostrar alguns pedaços do fonte. Por exemplo, ele pergunta if not callable de V. Né? Quem é V? V, nesse caso, pode ser um método. Tá? Porque nessa estrutura aqui, o meu oi, ele é um function, ele é um objeto function. Ele vai ser callable. Callable significa alguma coisa que você pode invocar. Se ele não é callable, o meu monkeypatch não faz nada, ele simplesmente desconsidera. Mesma coisa se ele começar com underline, também desconsidera. Por quê? Porque o problema que eu estou tentando corrigir aqui é um problema de privilégio elevado. Então eu sei que se alguma coisa não é invocável, certamente ele não vai ter como invocar aquilo. Ela não é callable, então eu não tenho que mexer. Começou com underline, mesma coisa, é privado. Então eu não tenho que mexer. O que vai passar aqui? Vai passar aqui apenas os métodos callables, né, aqueles que são invocáveis e que não começam com underline. Então desse ponto para baixo eu sei que eu estou manipulando métodos invocáveis que não começam com underline. E o que eu estou pedindo para eles? Bem, em última instância, o que eu estou pedindo é, para esse método aqui, eu vou acabar lá no meio do meu processamento apagando a docstring dele. O meu v.__doc é a docstring do método. Aqui, esse cara que a gente está vendo aqui seria a docstring do meu, da minha classe. Se eu quisesse a docstring do método oi, que ela está vazia, como é que seria? Seria o a.__dict de quem? De oi, __dict. Está vazio. Né? Esse método, deixa eu ver aqui. Dict de oi. É a função. Aí esse cara, .__doc, __, ele é nulo. Tá? Ele é nulo da mesma forma que essa docstring aqui é nula para essa classe. Por quê? Porque eu realmente não declarei uma docstring aqui.
Para quem não está lembrado, por que eu estou estressado com docstring? Eu estou estressado com docstring, estou interessado nisso justamente porque o fato de eu eliminar a docstring de um método vai me tornar esse método privado. Vai impedir que esse método seja acessível publicamente, que eu consiga invocar esse método. Tá? Então está aqui a estratégia básica. Eu estou removendo docstrings de métodos invocáveis que não começam com underline. Né? Ou seja, se o método lá no fonte tem documentação, aqui eu estou arrancando ela fora. Tá certo? E isso aqui, na verdade, é o que vai tornar o meu código seguro. É o que vai impedir que aquele método seja invocado publicamente, passando por cima da validação de segurança. Tem alguma pergunta até agora, pessoal? Eu sei que é meio abstrato aí o código. Agora eu vou explicar os outros detalhes que eu pulei. Vou ver se tem alguma pergunta. Às vezes o pessoal não leva a sério quando eu digo, por exemplo, que um método tem que ter ou uma docstring e não pode começar com underline para ser público, né? Começou com underline é privado, não tem docstring também é privado. E essa convenção ela é tão séria que justamente as correções de segurança, quando não tem uma forma muito fácil de resolver, o que a gente faz é justamente isso. A gente faz é modificar o código-fonte através de um outro código-fonte, né, removendo esses atributos do código, em tempo de execução, justamente para garantir a estabilidade, né, garantir a segurança na forma como é que os métodos são disparados. Bem, para fechar o raciocínio, então, vamos voltar um pouquinho. O que eu estou perguntando aqui? Naquele meu if que eu transformo as minhas declarações de classes, né? Eu transformo ela numa estrutura de dados, que é uma lista de tuplas. Eu pergunto se target.methods é igual a monkeys. Isso aqui é um dos atributos que eu passo aqui em cima. Ó. Cadê? Deixa eu pegar um que tem monkeys. Deixa eu ver... Aqui, ó, esse é um caso. Justamente o Pluggable Auth Service, ele tem methods igual a monkeys, tá? Então o que ele passa? Ele pendurou, né, nesse meu pet target, ele pendurou um atributo methods igual a monkeys e um atributo setRoles como sendo uma instância de permission role, tá? Aí o que ele está fazendo? Pô, detectei lá que o target.method é igual a monkeys, então o que ele está fazendo é o seguinte, ele está pegando o mod name aqui, ele está fazendo um getAttr no v. Quem é o v? O v é o meu objeto classe, né? Que eu converti para um dicionário de itens, então ele é uma estrutura assim, né? Eu estou fazendo um getAttr nesse cara, no v, para ver se esse cara tem underline module. Né? Cadê? Voltamos aqui. Cadê o patch? Aqui mesmo. Então, estou procurando em ver alguma coisa que é underline mod. Caso contrário, eu considero que aquilo é vazio. Ou vazio, ou seja, se eu não achei alguma coisa underline mod naquela declaração, eu considero vazio. E eu pergunto se o class.module é igual ao mod name. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso só para desprezar, né, os módulos que eu não quero modificar. Né? E aí, caso contrário, se eu cheguei aqui, né, e não dei continue, então eu cheguei naquele ponto da classe que eu quero modificar, que é justamente o módulo. Ou seja, eu tenho em V um ponteiro para o módulo. Nesse caso aqui, quando eu fiz o teste, eu tinha um ponteiro para o main, né, um ponteiro para o underline main. Nesse caso aqui, quando eu saí desse if, passei nesse if, estou dentro do for, e cheguei nesse ponto aqui, eu cheguei justamente no módulo
que eu sei que eu vou ter que aplicar algum tipo de correção. Então aqui é uma forma de eu desprezar as entradas que porventura tenha naquela estrutura, né, que não são a que eu quero. Quando a gente trabalha com Monkey Patch tem muito disso, né? A gente não tem como inferir de antemão qual é a estrutura do objeto. A gente tem que só se preocupar com aquilo que a gente quer e dar um jeito de desprezar qualquer outro tipo de coisa. A gente, na hora que escreve um patch genérico, tem que fazer uma programação mais ampla, né? Uma forma de programação mais ampla, independente do que o servidor que está recebendo o patch, independente de qual tipo de produto, de módulo ele tenha, o patch tem que funcionar sempre igual. Se eu não trabalho com monkeys, o que provavelmente estou fazendo? Eu estou perguntando se o target method se ele tem um valor, né? E o k, que é a chave está aqui, ela está no target method, ou seja, se eu cheguei no método que eu quero modificar. Porque na hora que eu fizer o import do módulo vão vir N métodos, né? Mas nem todos eles eu tenho interesse de arrancar a docstring ou fazer qualquer tipo de modificação. Um exemplo é esse cara aqui, ó, do zcatalog. Methods é uma lista onde eu tenho diversos métodos que eu quero modificar, mas não todos, né? Provavelmente esse módulo aqui deve ter algumas centenas de métodos. Considerando toda a hierarquia de aquisição e tal, deve ter uma centena de métodos. Mas eu só quero mexer nesses aqui. Então, dentro do fluxo do laço aqui, eu desprezo aquilo que não são os que eu quero. Ah, muito bem, ainda faço mais uns filtros para ter certeza. Se não for invocável ou se começar com underline eu não tenho intenção de modificar. E aí eu vou cair nessa estrutura aqui. O objetivo dessa estrutura é, independente do que ela fizer aqui em cima, é arrancar a docstring e arrancar a docstring para alguma coisa que é imfunc.doc. Isso aqui deve ser a docstring de inner functions, tá? Enfim, é uma peculiaridade, tá? Porque eu posso ter uma outra forma de docstring que não seja essa, mas deve ser equivalente. Isso aqui, sinceridade, eu não lembro exatamente para que é usado isso aqui, mas deve ter alguma sintaxe do interpretador Python que ao invés de colocar docstring aqui, ele vai colocar nessa estrutura aqui. E aí o que ele está fazendo? Ele simplesmente está fazendo um getAttr na classe de alguma coisa que é aquela chave underline roles. O que é isso? Que diabo é isso? O K aqui pode ser o nome de um atributo ou o nome de um método. No caso aqui, o método oi, se ele tivesse protegido por algum tipo de permissão ou algum tipo de verificação de roles, essa permissão, esse controle ia estar em tempo de execução, né? Ele ia estar pendurado na minha classe através de um atributo que ele tem uma estrutura, que é oi, que é o nome do método, e aí tem o underline roles, que é essa estrutura aqui. Tá? Então, se eu conseguir dar um getAttr nessa estrutura daquele método, tá? E não tem, ou seja, ele deu none nessa estrutura, porque o getAttr tem essa sintaxe, né? Ele tem getAttr em um contexto de pegue alguma coisa que você quer. No caso, o que eu quero pegar no contexto é esse identificador, essa string aqui. Eu estou procurando um atributo que tem esse nome nesse contexto. E caso eu não ache, o getAttr retorna o que tem no terceiro elemento. Nesse caso é none. Se eu não coloco isso aqui e mando fazer um getAttr e isso não existe, o que eu tenho? Um attribute error. É lançado uma exceção. Então aqui, para não lançar a exceção, eu declaro um terceiro parâmetro e testo embaixo se o valor de retorno de roles é justamente esse valor aqui. O que significa? Significa que eu não tenho esse atributo. Tá? Se eu não tenho esse atributo e eu setei lá na minha estrutura de dados que para esse cara, para esse método, eu quero matar a docstring, o que significa? Significa que esse método não está protegido por um role específico e se tiver docstring eu tenho que tirar. Por quê? Porque ele é um método que, por não estar com proteção, ser calable, não começar com underline e ter docstring, ele é um método público. E não deveria. Tá? Então tá aí. Essa é a correção. A correção aqui é esse Monkey Patch é um Monkey Patch que eu gostei muito da forma como é que ele foi escrito,
Porque ele é uma forma de normalizar a segurança de uma classe, né, seguindo as regras de segurança que os desenvolvedores deveriam seguir para escrever os componentes. Só que ele faz isso em tempo de execução. Se a pessoa que escreveu aqueles componentes tivesse declarado módulos, e nesses módulos ou não tivesse botado a docstring, ou tivesse adotado algum tipo de estratégia para proteger os métodos com uma permissão ou com um role, ou tivesse colocado o método com underline, não tinha problema nenhum, eram métodos privados. Como não é o caso, aqui eu cheguei, é um método, ele não começa com underline, tem docstring, então ele é um método público. Tá? E ele tem que sofrer essa modificação aqui para deixar de ser público. Tá? Então, o que a gente faz? Arranca a docstring dele, ele passa a ser privado. Tá? Caso contrário, se eu não estou interessado em matar a docstring, o que eu vou tentar fazer é fazer a manipulação dessa estrutura de roles, passando esse target.setRoles aqui, que é justamente essa estrutura aqui de cima. Ó. Cadê aqui o setRoles? Aqui, ó, que é o permission role. Tá? Aqui eu estou dizendo que um determinado método ele vai ser protegido, né, com a permissão manage users, e só vai ser, nesse caso, permitido para o role de manager. Tá? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo explicitamente que esse cara tem que ter o role de manager para rodar aquele método. Tá? Ou seja, aqui eu estou adicionando em tempo de execução, num método de uma classe que eu importei dinamicamente, eu estou adicionando uma permissão. Tá? É um pouco elaborado aí a ideia, mas não é tão complicado assim. Mesmo para um iniciante em Python, usando um pouco de imaginação, dá para perceber que o que a gente está fazendo aí é modificando o código através de uma técnica de monkey patch, e a técnica em si não é tão difícil, não exige que a gente conheça tanto da estrutura interna do Plone assim. Por causa desse problema, por causa desse monkey patch, da forma como ele foi escrito, não é difícil de escrever o exploit. Por quê? Porque basta você entender o que o monkey patch faz para saber exatamente onde é que está o problema no código. Né? Eu sei que o código que está bugado é justamente o código que está sendo importado nesse módulo aqui. Né? É justamente esse cara aqui que tá bugado em algum ponto. Né? E eu sei, por exemplo, que... Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar um deles aqui que seja simples. Ó, por exemplo, esse aqui do reference catalog. Tem algum método aqui dentro que não deveria ter docstring, mas tem. Por isso que foi parametrizado como kill docstrings. Tá? Então, aqui eu sei que a pisada de bola que o desenvolvedor fez foi colocar docstring onde não devia. Tá? Nesse caso aqui foi um pouco diferente. Né? Nesse caso aqui a correção não é matar a docstring, sim botar uma permissão num método que não tinha permissão. Né? A gente não vai simplesmente negar que esse método seja executado publicamente em qualquer circunstância. A gente está negando desde que não seja o manager. Então aqui é uma forma de ainda permitir com que o método seja público, mas apenas para quem tem essa permissão. Né? Aqui eu estou realmente tornando o método privado, tá? Porque eu estou matando a docstring e não tem validação de permissão, então ele não vai acessar mesmo. Aqui ele vai até poder acessar, desde que seja o manager. Tá? E beleza, está feito o nosso estudo do nosso primeiro hotfix. Esse é o hotfix mais complexo, tá? E por isso que eu levei um pouco mais de tempo para explicar. Ele é complexo desse jeito porque ele foi feito de maneira genérica e ele, na verdade, faz uma verificação em tempo de execução daquelas regras que eu comentei ontem, né?
Um método, para ser público, ele tem que ter uma assinatura de segurança, né? Tem que estar protegido por uma permissão. Se ele não estiver protegido por uma permissão, entra a convenção, ou seja, o método, se não começar com underline e tiver uma docstring, é um método público. Tá? Então, para tornar ele privado, tem que começar com docstring, ou não pode ter, tem que começar com underline, ou não pode ter uma docstring. Tá? A única coisa que a gente não analisou aqui, no fonte desse hotfix, foi esse cara, que eu pulei, né? O que é esse cara aqui? Ele é um patch para o publisher. O publisher, ele é um pedaço um pouco mais baixo nível do Zope, que ele é justamente o responsável por validar, né, se essa convenção que eu comentei com vocês, ele é o responsável por validar se essa convenção ela está sendo observada na hora que os objetos estão sofrendo traverse para serem publicados, né? Então ele é um pedaço do código-fonte do servidor web do Zope, tá? Por que a gente tem esse patch? Vamos dar uma olhadinha nele. O patch é o seguinte. Bem, esse é um patch que em algumas versões específicas do Zope foi detectado que o publisher não estava funcionando como deveria. O publisher não estava fazendo todas as validações que ele deveria. Resultado, mesmo que a gente estivesse rodando uma aplicação que não era Plone, uma aplicação, sei lá, tem algumas aplicações Zope que não são Plone, por incrível que pareça, né? Tem inclusive software de monitoramento de rede aí que eu não lembro o nome dele, mas ele é relativamente famoso. Ele é um software interessante que faz monitoramento de rede, componentes de rede, que ele é baseado no Zope, né, mas não tem absolutamente nada a ver com o Plone, né? Então o que acontece? Determinadas versões do Zope não estavam fazendo essas validações de convenção de segurança da forma correta. Então o que foi feito? Foi feito um levantamento histórico de todas as versões do Zope e foi verificado se elas faziam ou não essa verificação. E aí esse patch ele foi escrito e ele só é aplicado em determinadas versões do servidor Zope. Você pode até instalar ele num clone, por exemplo, que foi instalado com uma versão de Zope diferente. Se a versão não bate com a versão para a qual esse patch foi escrito, ele simplesmente não faz nada, ele desconsidera, né? Então, essa parte inicial aqui, o objetivo dela é basicamente descobrir qual é a versão do Zope e onde é que você está instalando esse negócio. Aí depois o que ele faz? Bem, é um pouco mais complicado. Mas basicamente, o que ele faz é o seguinte. Aplicar um monkey patch. Deixa eu pegar só o trecho que é importante aqui. Aplicar um monkey patch no publish traverse, né? Para justamente testar se aquilo que está sendo publicado começa com underline. Se começou com underline, né? Esse objeto ele começa com underscore e não pode sofrer publicação. Então aqui é uma forma de reforçar a convenção. Tinha algumas versões que não estavam garantindo essa questão aqui. Só que a forma como é que isso é feito é uma forma um pouco obscura, né? Porque dependendo da versão do Zope que você estiver rodando, isso é feito de uma forma ou de outra. Então essa parte de código aqui ela ficou bem complicada. Principalmente porque quando a gente vai mexer com alguns métodos, tipo bobo traverso, é um método horrível da gente mexer, porque ele é um método que ele é acionado no contexto da aquisição, né? Então ele é bem difícil de entender. Mas o teste importante aqui é essa linha aqui. É essa aqui que faz a verificação de segurança aí para negar o acesso daquilo que começa com underline, tá? O resto daqui de baixo é só verificar se o objeto tem um contexto de aquisição, né, que só se aplica em algumas versões aí
Mas enfim, é um tal de rise e exceção, é uma em cima da outra aí, não é muito fácil de entender aqui. O importante é aquele ali de cima. Acho que é isso só. Aqui é outro teste, ó. Aqui é o teste que garante, né? É só um teste de Ansuri, né? É um teste de compliance, na verdade, para garantir que aquilo que você está publicando, se tem que ter docstring para ser publicado, né? Então ele pergunta se o objeto tem um underline, underline, doc, underline, underline, dá um get atttr com none. Aí ele pergunta if not doc, então significa que isso aqui deu done e, por sua vez, eu estou tentando publicar alguma coisa que não tem docstring. Dá um rise de forbidden. Tá? Rise de forbidden, estou levantando uma exceção, né? Estou negando que alguém faça alguma coisa no publisher. Tá? E aqui embaixo é só a instalação do Monkey Patch, que ele vai passar esse Monkey Patch em cima de uma classe do próprio Zope. Tá? Então é isso. É um pouco complicado, admito, tá? É um pouco complicado para quem é iniciante ou não programa profissionalmente em Python, mas não é tão difícil assim, desde que você entenda quais são as regras, né, de segurança que devem ser seguidas quando você desenvolve um componente para o servidor. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer um intervalinho agora, 10 minutos, e na volta nós vamos tentar entender. Vamos pegar alguns exemplos, né, dessa lista de elementos aí, dessa lista de targets que sofreram Monkey Patch nessa correção, e vamos tentar entender qual foi o erro do programador. Nós vamos instalar aí, vamos pegar um clone 3, um 335, que é um clone vulnerável. Né, se não tiver o patch instalado, ele é um clone vulnerável. Vamos pegar um clone 335 e vamos abrir o fonte dele, né, vamos dar uma olhadinha no fonte e ver o que está errado, o que o programador fez. Tá? Vamos ver isso então depois do intervalo. Vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutos, daqui a pouco já voltamos.